Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a família de todos, que vocês estejam em segurança, com saúde, isso que é o mais importante nesse momento. Mas vamos lá, né? Começar esse tipo de aula diferente, que vocês vão estar aí um pouquinho distantes da gente. Tenham um pouquinho de paciência, que nós professores também não estamos acostumados, mas vocês que são nativos digitais, eu acho que vão tirar de letra. Vocês gostam tanto de computador, de internet, de jogos, enfim, acho que vocês vão tirar de letra. O importante é prestar atenção nas dicas que a gente dá aqui nas telinhas, tirar as dúvidas no horário marcado e fazer os exercícios. Então, inclusive as dúvidas que vocês tiverem, se forem nos exercícios, podem tirar uma foto, mandar para mim no WhatsApp e a gente vai conversando. Tenham cuidado para mandar as mensagens nos horários marcados, mas se vocês precisarem tirar alguma dúvida fora daquele horário que está no cronograma, vocês vão mandar e a gente vai responder assim que possível, tá bom? Naquele horarinho do cronograma, é certeza que nós vamos estar disponíveis totalmente. Vamos começar então? Vocês vão pegar o livro de vocês. Então, vamos lá para a página 34. Coloquei aqui a telinha, né? Uma página destacada para vocês se situarem. Bom, a gente falou no capítulo 1 e 2 da arte rupestre, né? E dos homens pré-históricos, como eles viviam. Agora, nesse capítulo, nós vamos falar de um outro momento, onde ele abandona a vida nômade, ou seja, deixa de se mudar de tempos em tempos, né? Vocês viram isso em história também, e estabelece-se num só lugar. Então, ele altera o seu cotidiano, ele passa a cultivar os alimentos, né? Ele descobre a agricultura, ele percebe como é que faz para colocar as plantas que ele gosta ali pertinho dele, para não ter que buscar tão longe, e também sabe agora como domesticar os animais. Então, ele tem os seus alimentos ali por perto. Isso faz com que eles criem novas formas de organização social, ou seja, eles começam a criar pequenas vilinhas de pessoas e aí elas tornaram-se um dia cidades, que a gente, né, conhece até hoje. Bom, nesse momento também a gente vai ver sobre a criação de novos instrumentos, são as ferramentas. No Paleolítico, né, ou Idade da Pedra Lascada, a gente viu que eles começam a lascar as pedras para formar suas ferramentas. E isso vai ajudá-lo no seu dia a dia. Ele também descobre o fogo e começa a forjar, né, futuramente os metais e usa esse fogo para muitas outras coisas. E depois também da pedra lascada, ele percebe que ele pode polir as pedras e com isso ter melhores formatos das suas ferramentas. Então ele vai ter as suas ferramentas adaptadas para as suas necessidades. Muito bem. Tem um pequeno exercício aqui no Aprimorando que vocês vão fazer, logo mais eu vou explicar como é que é nessa página 35 e 36. Agora, antes disso, vamos falar das propriedades do som. Talvez vocês já tenham visto na aula de música. Se vocês já viram, vocês vão relembrar. Se vocês não viram, vão aprender agora, tá bom? É muito fácil, tenho certeza que vocês vão tirar de letra também. Primeira propriedade do som é a altura. A altura é a propriedade do som ser mais grave ou mais agudo. Então, a gente sempre pensa no grave, o som mais grosso embaixo, e agudo, o som mais fino em cima. A gente pode exemplificar pelas notas musicais, que a gente tem da mais grave para mais aguda. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso, então, é a propriedade do som, a altura. Lembrando que a altura não é volume. Então, não fala assim, o som está mais alto ou está mais baixo. Isso não é altura, seria o volume e a gente vai ver depois em intensidade. A duração. A duração é a propriedade do som ser mais longo ou mais curto. Então, se você tiver um som é um som mais longo do que um tá? Você pegando no instrumento musical, você pode fazer uma nota curta ou uma nota longa, ou se você for bater em qualquer instrumento que produz um som na mesa, tem aqui um som curto. Posso fazer um som, deixa eu pensar aqui, algum instrumento de metal que vibre, ele pode fazer um som mais longo. Então, essa é a propriedade do som, duração. Som curto ou longo. Vamos falar agora da intensidade, que é a propriedade do som ser mais forte ou mais fraco, tá? Então, um som forte, como eu tinha falado anteriormente,
Quando a gente tem um volume muito alto, se chama som forte. Quando o volume é baixinho, é o som fraco. Isso se chama intensidade. E por último, o timbre, a propriedade que nos permite identificar a fonte sonora. Quem está fazendo o som ou o que está fazendo o som? O timbre é uma propriedade bastante peculiar, porque a partir do timbre você descobre qual a fonte sonora. Se você ouve a voz de um amigo, você já sabe quem está falando, porque ele tem um timbre próprio da sua voz. Um timbre de voz masculina, um timbre de voz feminino ou o timbre dos instrumentos. A gente reconhece, desde que você aprende o som de algum instrumento, a partir de então você reconhece aquele som, tá bom? Isso se chama timbre. Você tem o timbre da flauta, o timbre do violão, o timbre de qualquer instrumento musical, o timbre de eu bater na mesa, isso também é um timbre, tá bom? Então é a fonte sonora, o que está fazendo o som. Essas 4 propriedades que nós vimos, elas servem para a gente identificar e também registrar um som ou uma música. Como que a gente registra uma música? Através de uma partitura. Então, numa partitura, a gente consegue registrar todas essas características e isso facilita a pessoa que for tocar aquela música olhar naquelas bolinhas, naqueles símbolos e traduzir isso para o som tocado. Tudo bem? Bom, a partir dessas explicações, vocês vão fazer as atividades das páginas 35 e 36. Vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Aqui, ó, eu selecionei um tipo de som. Vocês vão ver aqui na página 35 e 36 de vocês, que tem 2 colunas com várias linhas. Então, vocês vão escolher sons do nosso cotidiano, do cotidiano de vocês, e vão registrar aqui qual será o som selecionado. Eu dei um exemplo aqui do telefone. É um som bem comum no nosso dia a dia. Aí eu coloquei na frente, que seria aqui na segunda coluna, né, a representação sonora deste som. Eu coloquei um trim comprido, como se fosse aquele som do telefone antigo, tá bom? Vocês vão escolher aí som de cachorro, som de, sei lá, de instrumentos, sons do cotidiano. Me surpreendam, põe aí os sons que vocês lembrarem. É bem simples. Então, vocês registrem o nome da fonte sonora e que som ela faz. Chama-se onomatopeia, né, em português, em gramática. Vocês vão fazer como que soa esse som, tá? Au, au, se for um cachorro e assim por diante. Aí, na página seguinte, depois que você tiver escolhido alguns sons, você vai classificá-los conforme essa classificação que nós aprendemos agora. Para cada altura, duração, intensidade de timbre, né? Cada um dessas propriedades sonoras, você vai escolher qual mais se encaixa com o som que você escolheu. Por exemplo, voltando ao som do telefone que eu tinha optado. Eu vou pensar, qual que é a altura do som do telefone? É agudo? O som do telefone é agudo ou grave? Ah, o som do telefone é agudo, porque ele é bem fininho. Então, eu vou marcar aqui, telefone, ou fazer um xizinho, né? Posso pôr aqui na frente, ó. Deixa eu ver. Aqui na página de vocês não tem espaço, mas você pode colocar na frente de cada linha o som que você escolheu. Por exemplo, eu marco aqui telefone, e aí eu vou escolher, agudo ou grave, faço um xizinho. Ou pode fazer como tá no exemplo do livro de vocês, tá? Escrever realmente o som. Aí, vou para o próximo, duração. O som do telefone que eu escolhi, ele é longo ou curto? Ah, eu considerei ele longo. A intensidade é forte ou suave? Também acho que é forte, então o som do meu telefone é forte. E o timbre é para você escolher uma sonoridade semelhante. Ah, o que mais se parece com esse som do telefone que eu escolhi? Aí, como eu não achei nenhum tão parecido, coloquei sinos pequenos, como se eu estivesse tocando sininhos rapidamente, certo? Acho que não é difícil esse exercício, tá? É mais para a gente ter uma memória sonora e também começar a distinguir essas propriedades do som. Uma atividade bem bacana e bem fácil. Depois aqui no exercício 3, dessa página 36, está falando para você criar uma sequência de sons com essas onomatopeias, né? Com esses registros que a gente fez de cada som. Então, vamos supor que aqui no exemplo está falando plim, poing, clack, bi.
vocês vão escolher 4, como se nós tivéssemos 4 tempos na nossa música, e ficaria, né? Plim, ploin, clack, bi, plim, ploin, clack, bi. E vocês vão criar o de vocês. Quando a gente voltar para as aulas, quem sabe a gente pode fazer uma brincadeira musical com esses sons, ok? Ou então até, quem sabe no nosso WhatsApp, a gente acabe criando aí uma brincadeira musical. Vamos ver o que vai dar essa atividade aqui, tá bom? Bom, falando agora na página 36, sobre paisagem sonora. Temos indícios de que os homens pré-históricos faziam música? O que vocês acham? A gente já falou um pouco sobre isso. Quais seriam os indícios que nos levam a crer que eles faziam música? Lembra quando a gente viu aquelas imagens no outro capítulo deles lá fazendo movimentos de dança, né? Provavelmente isso indica, certo? Que eles faziam música. Como será que eles produziam sons? Pensem aí. Não tem lugar para escrever. Vocês vão pensar e vamos trabalhar com essas ideias. Quais vestígios temos de instrumentos musicais na pré-história? Aí vocês vão ver lá na página 37 alguns indícios, né, desses instrumentos. Muitos deles eram de materiais que se decompuseram, né, ao longo de tantos anos, mas muitos deles ainda estão nos museus, né, são os vestígios dessa música da antiguidade. E que materiais eles usavam? O que será que eles tinham de materiais disponíveis na época deles para fazer instrumentos musicais e provavelmente música? Bom, terminando essa parte da leitura da paisagem sonora da pré-história, vocês vão criar um instrumento para vocês usarem aí na casa de vocês e depois a gente vai fazer alguma atividade legal com eles. É muito simples, acho que muitos já fizeram. É criar um chocalho com recicláveis, materiais que vocês tenham aí na casa de vocês, latinhas, potinhos de remédio que estejam bem limpinhos, né? Cada um vai escolher sementes ou pedrinhas, vocês vejam aí o material que vocês tenham, vamos fazer um instrumento bonitinho, vocês vão decorar, usem o que vocês têm aí de material para decorar, né? E depois vocês tiram uma foto e mandem para mim lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Podem mandar ou no grupo da classe ou diretamente no meu WhatsApp que está lá no grupo de vocês, tá? Tem um jeitinho lá de vocês mandarem, acho que todo mundo já sabe, né? E é isso aí. Divirtam-se, aproveitem esse tempo para se dedicarem aos estudos. A gente vai ser 10 agora, né? Beijo para vocês, até mais.